Essa semana, uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, causou um alvoroço no mercado com esse fantasma do fim da isenção dos dividendos dos fundos imobiliários e também dos dividendos das ações e das pessoas jurídicas, tá? Aquela distribuição isenta de dividendos que já está na legislação tributária há um bom tempo. Ele não especificou qual seria o fim do dividendo. Que dividendo seria esse? Se seriam todos? Se seria uma parte deles? Seria esse da PJ? Das empresas, das SAs, por exemplo, na Bolsa, tá? Ou se seria realmente o fim do dividendo dos fundos imobiliários. Então, pensando nisso e focando especificamente na questão dos fundos imobiliários, eu fiz um estudo que vai te esclarecer bastante a situação dos fundos imobiliários, se essa tributação dos fundos imobiliários faria muita diferença do ponto de vista da arrecadação para o governo e se as desvantagens da tributação poderiam, em tese, superar as vantagens da tributação. Do ponto de vista das vantagens, a gente vai saber, a gente vai ter ideia que o governo vai arrecadar mais recursos. Mas será que essa arrecadação vai ser compensada pelos aspectos negativos dessa tributação? A gente sabe que isso vai desestimular o setor. Será que os benefícios superam os malefícios? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de ir para o vídeo, eu queria pedir para você que gosta de fundos imobiliários, que gosta de investimentos, dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante, vai me ajudar aqui a passar essa mensagem para mais pessoas. Então vejo você no vídeo, um abraço e até logo. O ministro Paulo Guedes, essa semana, causou um alvoroço quando fez uma declaração sobre o aumento aí da taxação sobre os dividendos, ou seja, o fim das isenções sobre os dividendos. E aí os investidores de fundos imobiliários ficaram nervosos sem saber o que fazer. Mas eu vou tentar explicar que o ministro não se referiu a fundos imobiliários. Em nenhum momento ele mencionou essa palavra e ele se refere, como vocês podem ver no texto, à tributação das empresas, né, dos dividendos pagos pelas empresas e não dos dividendos pagos pelos fundos imobiliários. São dois dividendos diferentes, tá bom? Em legislações diferentes. Nada impede que isso também seja revisto no bojo da reforma tributária, mas ele não mencionou essa questão, tá? Então, menos um problema aí por hora. E ele está querendo realmente rever essa questão das pessoas jurídicas, do dividendo das pessoas jurídicas. A ideia é que se diminua o imposto de renda da pessoa jurídica e se tribute o dividendo. É uma discussão extremamente válida, tá? É uma discussão complexa, muitas pessoas não compreendem. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente como é que isso acontece, para que vocês tenham um pouco mais de compreensão. As pessoas jurídicas, as grandes empresas com ações negociadas na Bolsa, por exemplo, elas podem divulgar balanços e demonstrativos de resultado do exercício com lucros contábeis bem grandes. Vamos chutar aqui uma empresa X que teve um resultado de 20 bilhões no ano. Tá? Então ela teve aquele lucro contábil nesse ano e vai distribuir esse dividendo para os seus acionistas. Vai lá e distribui isento, né? O argumento é que a pessoa jurídica já pagou esses impostos, né, o IRPJ, antes de distribuir esse dividendo. Isso é uma meia-verdade, porque muitas empresas, apesar de terem lucros contábeis vultuosos, apresentam prejuízos fiscais, e é o prejuízo fiscal que vale nesse momento para apurar o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, o que acontece na prática? Muitas empresas pagam zero de imposto na pessoa jurídica e zero de imposto na distribuição do dividendo. Então, imagino que o ministro esteja se referindo a essas situações. Mas, ainda assim, o objetivo desse vídeo não é esse, não é falar sobre tributação de dividendo em geral, e sim focar na questão do mercado de fundos imobiliários no Brasil e tentar entender por que essa tributação talvez não seja conveniente nesse momento. Eu vou aqui expor algumas informações e vocês vão tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então vamos lá. Se a gente avalia aqui o valor do mercado de fundos imobiliários como um todo, vocês vão ver que
pelo critério de patrimônio líquido, os fundos imobiliários estão avaliados em 92,7 bilhões agora no mês de maio de 2020. Esse mesmo mercado, há um ano atrás, tá? Ele era do tamanho de 62,5 bilhões de reais. Tá? Então a gente pode perceber aqui que houve um aumento de aproximadamente 50% do mercado de fundos imobiliários de um ano para o outro. Tá bom? Também podemos perceber aqui a quantidade de emissões que foram feitas, né, como esse ritmo de emissões vem aumentando, o ritmo da captação de dinheiro vem aumentando. Né? Então, será que tributar esse mercado nesse momento é uma boa ideia? Né? Passamos aqui em 2016, de 12 emissões, aí mais do que dobrou, 28, né? Praticamente quase dobrou também, 40, tá? Aí passa para 68, e esse ano também, apesar do coronavírus, vai ser um ano interessante. Olha o ritmo exponencial de crescimento dos investidores, pessoas físicas. Tá? Então, gente, tentando entender o estágio em que nos encontramos, para ver se realmente é oportuno ou não tributar os dividendos, tá? Porque em algum momento isso vai acontecer, a questão é apenas quando, né? Quando isso for conveniente, ou seja, quando esse mercado de fundos imobiliários estiver mais maduro, a gente tem que tentar compreender e comparar com outros países para ver o potencial que ainda há nesse mercado e ver quanto falta para a gente chegar nesse ponto em que essa tributação seria mais razoável, mais conveniente. Tá? Então eu trouxe alguns dados aqui do Brasil. No ano de 2019, o mercado de fundos imobiliários, aqui no corte que eu fiz, era de 64 bilhões de reais para um PIB de 7,3 trilhões de reais. Já comparando com os Estados Unidos, nós estamos falando de um mercado em 2019 com um market cap de 1,3 trilhões de dólares para um PIB de 21,4 trilhões de dólares. Então, o que a gente pode perceber é que o mercado de fundos imobiliários ainda não chegou ao patamar de 1% do PIB, enquanto que nos Estados Unidos ele é praticamente 7 vezes maior. Então, ainda há um espaço muito grande de crescimento. Esse mercado precisa se multiplicar por 7 para que, comparativamente, seja equivalente, ocupe o mesmo espaço na economia que nos Estados Unidos. Tá? Em termos de investidores pessoas físicas, nós podemos ver que praticamente 1 em cada 4 americanos investe em REITs, em fundos imobiliários, enquanto que no Brasil apenas 0,2% da população investe nesse tipo de produto. Né? Então ainda há um espaço para crescimento realmente absurdo. E quando a gente fala da tributação dos FIIs, a gente tem que entender, tentar calcular qual seria o impacto dessa tributação para as contas do governo, né? Se isso seria relevante ou irrelevante, para tentar comparar os pontos positivos da tributação com os negativos. Do lado positivo, a gente tem um aumento, um incremento de caixa. Do lado negativo, a gente tem algumas consequências dessa tributação. E é isso que eu vou tentar abordar nesses slides. Quando a gente fala aqui no valor de mercado de 92,7 bilhões e utilizando um yield anual de 5,5%, que seria o equivalente aos aluguéis, né, o rendimento que os fundos vão produzir anualmente, estamos falando aqui de uma geração de renda de 5,1 bilhões de reais. Essa é a geração de riqueza efetiva que será tributada, algo em torno desse valor. Então, se a gente aplica uma alíquota de 15% de imposto de renda na fonte, estamos falando aí de 764 milhões de reais de arrecadação bruta. Tá? Por que bruta? Porque haverá, caso essa tributação ocorra, um reflexo negativo na arrecadação de outros tributos. Me explico. Imagina que a tributação começa a acontecer. O que é que vai acontecer? Uma diminuição provável da viabilidade de muitos projetos imobiliários. Uma diminuição da eficiência financeira desse tipo de projeto por conta do encarecimento com a tributação. Tá? Então isso vai reduzir a arrecadação, por exemplo, de imposto de renda relacionado aos empregados da indústria da construção civil, de contribuições previdenciárias desse mercado, tá? De imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, PIS e COFINS dessas empresas desse segmento que vão enfrentar aí uma diminuição dessa demanda por conta do enfraquecimento desse financiamento via fundos imobiliários. Então, provavelmente, essa arrecadação líquida será inferior a esse valor aí da arrecadação bruta.
E tendo em conta que o déficit fiscal é de 95,1 bilhões de reais, essa arrecadação, ainda que bruta, né, ainda que a gente considerasse o valor bruto, ela não chegaria também, não alcançaria 1% do déficit. Tá? E ainda tem a questão da alíquota do ganho de capital, que também vai ter um efeito, porque hoje ela é de 20%, sem faixa de isenção, justamente porque os dividendos são isentos. Então ela teria que ser revista também e essa arrecadação acabaria potencialmente diminuindo. Tá? Então eu trouxe aqui alguns pontos negativos para que você pense se realmente vale a pena, né? Se o Congresso realmente vai tomar essa decisão. Diminuir a velocidade de crescimento do mercado de FIIs, isso vai ser uma consequência da tributação, vai desacelerar, isso é fato, vai desestimular, vai traumatizar os investidores mais novos por conta do efeito negativo dessa tributação. Se você diminuir a renda em 15%, o valor das cotas também vai cair e essas pessoas podem, esses novos investidores podem ficar traumatizados com esse evento. Isso vai reduzir a eficiência financeira do financiamento de projetos imobiliários de médio e grande porte. Muitos projetos vão se tornar inviáveis e provavelmente não serão executados. Somente os projetos mais rentáveis, de maior taxa de retorno, é que vão continuar. Né? Então isso vai ter um impacto negativo, por consequência, no setor real, na construção civil, com redução de projetos e de empregos, tá? Diminuição da renda dos investidores, já que os fundos imobiliários têm realmente uma vocação previdenciária. Isso vai desestimular e vai reduzir esse nível de renda e vai ter um impacto negativo, tanto no reinvestimento como no consumo, tá? Dessas pessoas que vivem desse tipo de investimento. Então, entre outros impactos negativos que não foram mensurados nesse estudo aqui, que é superficial. Então, a pergunta que a gente se faz é: vale a pena realmente tributar esse mercado agora? Será que é o momento de tributar? Né? Essa é a grande questão. Eu quero que você deixe sua opinião aí nos comentários, o que é que você acha que tem chance disso acontecer ou não. E compartilhe esse vídeo, porque assim a gente consegue trazer mais pessoas para esse debate e, quem sabe, a gente consegue expor esses argumentos com mais força, tá bom? Então, pessoal, deu para a gente perceber que não é a panaceia a tributação dos dividendos, né? Não vai resolver o problema do déficit, não vai pagar muita coisa e vai ter muito aspecto negativo. Então, quero pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos investidores, para que, quem sabe, isso de algum modo contribua para um debate mais qualificado desse tema, tá bom? Então, se você gostou do canal, se inscreve, deixa aquele like para ajudar a gente, tá bom? E vejo você no próximo vídeo. Um abraço.